Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti, para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Um final de semana que foi terrível para os gremistas que precisavam vencer do Corinthians e por quase que boa parte do primeiro tempo, o primeiro tempo completo e boa parte do segundo tempo, aos 40 precisamente do segundo tempo, o Grêmio viu escorregar entre os dedos a possibilidade de vencer no Corinthians, tentar ir para o tudo ou nada na última rodada contra o Atlético Mineiro, jogando dentro da arena e assim conseguir tentar escapar da zona do rebaixamento na última rodada. O Grêmio enfrentava o Corinthians naquilo que todo mundo caracterizava como uma batalha de Itaquera. Em São Paulo, a torcida organizada do Corinthians e também os corintianos, em geral, colocavam nesse jogo toda a expectativa para que fosse o jogo da revanche daquilo que aconteceu em 2007, quando o Grêmio empatou contra o Corinthians e selou por um pontinho o primeiro rebaixamento da história do time paulista. E dessa vez, o Corinthians queria se vingar da equipe gremista, da equipe gaúcha, e montou um ambiente de tensão, inclusive indo até o hotel do Grêmio com buzinas, com rojão, para fazer aquela manifestação da torcida, que é muito tradicional. Quando se fala em momentos decisivos, se acontece muito isso. Mas é fácil lembrar em momentos de finais, não de luta contra o rebaixamento. Mas a torcida do Corinthians montou todo um ambiente, montou uma panela de pressão e o Grêmio conseguiu, numa jogada, num cruzamento que veio próximo da linha de fundo, o Diego Souza mata no peito e faz 1-0, tirando do Cássio, ali renovando a esperança dos gremistas, que eram em uma porcentagem extremamente pequena, dentro da Arena Itaquera, não apenas quem estava dentro do estádio, mas também fora, colocavam todos os seus olhos e atenções para esse jogo, porque queriam ver o Grêmio rebaixado. E o Grêmio conseguiu, no primeiro tempo, muito bem, ajustado, até jogando em alguns momentos melhor do que o Corinthians organizado, manter esse 1-0, que durou até 40 do segundo tempo. O Wagner Mancini errou nas substituições, colocou um time um tanto quanto defensivo, de forma exagerada no segundo tempo, recuou de forma exagerada no segundo tempo, estava chamando o Corinthians para o seu campo, e o Corinthians, com a qualidade do seu ponto esquerdo, que é o William, Renato Augusto, o Renato Augusto recebeu uma bola indefensável, a batida do Renato Augusto, foi morrer no ângulo do goleiro Gabriel Grando, sem nenhuma possibilidade de defesa, e a torcida do Grêmio tomou um banho de água fria, um banho de gelo, com esse resultado, um empate, que depois, com o terminar do jogo, o Grêmio praticamente terminou virtualmente rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, porque o Grêmio agora entra em campo para mais 2 jogos. O Grêmio entra em campo hoje para torcer contra o Juventude e também o Cuiabá. O São Paulo recebe o Juventude hoje às 19 horas em São Paulo, no Morumbi. E o Cuiabá joga contra o Fortaleza em casa, no Mato Grosso, às 20 horas. O Grêmio precisa torcer para que os dois tropecem. O empate das duas equipes já coloca o Grêmio na segunda divisão. Mas, para os corintianos que esperavam rebaixar o Grêmio, não foi no dia 5 de dezembro de 2021 que o Grêmio foi rebaixado, não foi para o Corinthians que o Grêmio caiu. Mas, de qualquer forma, o Grêmio, mais uma vez, que trabalhou durante todo esse ano com incompetência para cair, vai selando o seu terceiro rebaixamento da história. O técnico Wagner Mancini falou em entrevista coletiva e tentou dar algumas explicações para a mudança que ele fez no segundo tempo e colocou o Grêmio deixou o Grêmio extremamente vulnerável para o Corinthians, que de forma natural, com uma pressão e com mais de 40 mil torcedores, empurrou o time corintiano para o gol que deu o empate, que foi mais ou menos como um gosto de derrota, indigesto resultado para o Grêmio. Vamos ouvir o Wagner Mancini. Lógico que hoje é um dia difícil para falar, a gente ainda tem oportunidade e nós vamos nos agarrar muito nisso. Lógico que a gente depende agora de alguns outros resultados. A postura da equipe hoje foi uma postura de uma equipe que quis vencer, que foi acima, que jogou a maior parte do primeiro tempo no campo de ataque, fez o seu gol. Aí na segunda etapa nós sabíamos que o Corinthians viria para cima, e dessa forma a gente
tentou bloquear e vinha bloqueando muito bem, né? É bom que se diga isso, a postura de marcação da equipe vinha muito bem até o lance aos 42 do segundo tempo, onde a gente afrouxa a marcação e dá a possibilidade de um arremate de fora da área de um jogador que eu havia chamado a atenção já, não só hoje na palestra, no vestiário, como ao longo dessa semana, porque realmente é um atleta diferenciado que bate muito bem na bola e a gente acabou tomando um gol que é óbvio que jogou uma ducha de água fria em cima de todos nós, mas ao término do jogo, agora de cabeça mais fria, a gente sabe que ainda existe uma possibilidade e nós vamos nos agarrar nela, né? Ficou mais difícil? Ficou sim. A gente reconhece que ficou. Era importante a gente ter vencido até para dar a possibilidade, uma resposta ao nosso torcedor, mas eu acho que o torcedor viu uma equipe aguerrida, que lutou, que se superou, né, que fez um jogo igual ao Corinthians. O Corinthians, a rigor, não teve grandes oportunidades na partida, a não ser o lance do gol, que foi um chute de fora da área. E sobre as substituições, elas foram feitas em cima daquilo que estava se desenhando o jogo. O Rafinha, ele já vinha com amarelo e possivelmente seria expulso se nós não fizéssemos a troca. Eu tinha a possibilidade de fazer pelo Wanderson ou pelo Juan, porque como eu não tinha um outro jogador que me desse talvez a puxada de contra-ataque do Wanderson e para uma possível linha de 5 no final do jogo, eu acabei optando por ela. A entrada do Borja, do Vila Sante, eu acho que não tem muita necessidade de explicação, porque são jogadores que fizeram a troca simplesmente de posição de jogador, né? E a entrada do Sarará em função da lesão do Thiago. Infelizmente, acho que a saída do Thiago também pesou um pouquinho para a perda de marcação no sistema central da equipe. Muito bem, Leandro. Quem falou também foi o vice-presidente de futebol do Grêmio, Denis Abraão, que, pelo menos diferente da torcida, ele como dirigente acredita ainda, ou pelo menos deu a entender que o Grêmio ainda não está morto. E ainda há a possibilidade. Claro, nós falamos da forma virtual, de forma virtual, o Grêmio está rebaixado, porque o Grêmio tem 40 pontos, o Cuiabá tem 43, o Juventude tem 43 e o Bahia tem 43. Precisa de uma combinação que tudo dê errado para essas três equipes, com o Grêmio precisando vencer obrigatoriamente o Atlético Mineiro. Mas possibilidade matemática, ela ainda existe. E o Denis Abraão tentou dar alguma resposta à torcida do Grêmio. Vamos ouvi-lo. Efetivamente, eu contava com 2 vitórias e essa primeira vitória escapou aos 42 minutos numa jogada anunciada, né? A gente conhecia bem o talento do Renato Augusto, foi treinado a semana inteira exaustivamente, que esse jogador era o único jogador que não podia ficar sozinho na entrada da área, teria que ter uma marcação individual em cima dele. No segundo tempo ele jogou como uma espécie de volante, né, para ficar livre e chegar na frente do gol de maneira só, né? Foi o que ele conseguiu fazer, aconteceu. Teve a felicidade de acertar um chute no ângulo, indefensável, empatar aos 42 minutos. É uma pena, mas enquanto a bambu tem flecha, meu caro, não tem nada terminado. Tem jogos que vão acontecer ainda, nós dependemos de outros adversários, coisa que eu não queria, porque a gente não sabe o que pode acontecer, mas eu não perdi, eu não joguei a toalha ainda, até porque eu jogar a toalha nunca vai acontecer isso. Esse prazer, esse gostinho, ninguém terá. E o Grêmio é muito grande, não duvide na mortalidade, hein? Olha que fato novo pode acontecer aí durante esses jogos de amanhã. Leandro, quem também se apresentou na entrevista coletiva foi o presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior, que tentou falar sobre 2022 e a iminência do rebaixamento, mas disse que é preciso esperar essa segunda-feira com os resultados de Juventude e Cuiabá para começar a pensar no ano posterior. Vai organizar mais ou menos uma espécie assim, de diagnóstico do que aconteceu e principalmente fazer as buscas das soluções, a busca das atitudes, das decisões que vai tomar. É isso. É isso, basicamente isso. Não tem o que fazer agora. Agora nós temos que ver o que vai acontecer amanhã, e depende do que acontecer amanhã, na tabela de amanhã, nos jogos de amanhã,
verificar o que podemos ver, vamos ver o que vai acontecer para quinta-feira. Agora, essa questão de isso, aquela avaliação, isso, não, publicamente não é a hora de fazer isso. O campeonato ainda está com um resto de esperança e eu não vou fazer nenhuma avaliação pública a respeito disso antes do coletivo do Grêmio fazer essas avaliações. Agora, que vai ter mudanças, naturalmente vai, em qualquer situação, porque ontem já disse que, na verdade, as não participações em campeonatos sul-americanos vai mudar bastante o perfil do Grêmio. Está aí a fala do presidente Romildo Bolzan. O Grêmio se encontra em uma situação mais do que delicada, apenas por uma questão de detalhe, não caiu no domingo, mas é bem provável que o Grêmio nessa segunda confirme o seu terceiro rebaixamento, dando mais uma vez as cartas do que foi, durante todo o Campeonato Brasileiro, um time que chega até essa penúltima rodada, o campeonato inteiro dentro do Z4 e que merecidamente, se é que o futebol por muitas vezes não é justo, é injusto, o Grêmio fez por merecer estar nessa situação e apenas um detalhe separa o Grêmio da segunda divisão em sua terceira vez, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, da Série B do Brasileirão. Se o Grêmio não confirmar nessa segunda-feira, na quinta-feira tem um jogo contra o Atlético Mineiro, precisa de uma vitória. O impossível agora, não sei se já dá para dizer que é impossível, talvez seria algo mais, mas possibilidade matemática ela existe. Eu, particularmente, acho que o Grêmio já caiu. Muito bem, Leandro. O Internacional entra em campo hoje para enfrentar o Atlético Goianiense às 20 horas no estádio Beira-Rio. Último jogo como mandante do Campeonato Brasileiro. Depois encerra contra o Bragantino. O Inter precisa vencer. E nesse final de semana, muitas informações que foram divulgadas em relação ao Felipe Melo, que teve seu contrato rescindido com o Palmeiras. E havia, sim, tido uma conversa encaminhada. O próprio Paulo Brax, que é o diretor executivo de futebol do Internacional, esteve junto com o Felipe Melo, com algumas conversas que colocavam uma proposta na mesa para o Felipe Melo no ano que vem defender a camisa colorada, mas disputando a Libertadores. E esse impasse do Inter, que tardou em conseguir vaga, ainda pode conseguir se vencer os próximos 2 jogos, uma combinação também, superando o Ceará e o América Mineiro, mas o Internacional ainda não conseguiu garantia de que vai conseguir essa vaga na Libertadores, por isso a distância que se criou nesse último final de semana de que o Felipe Melo poderia estar um pouco mais distante do Internacional. Isso, alguns podem ser um pouco mais críticos com a direção, que a direção foi fraca, não conseguiu fechar ainda com o Felipe Melo, há um grande indicativo de que o Felipe Melo não vem e que possa ir para o Fluminense, mas com uma mudança, pelo menos no caminho do Inter, que nesse momento vai disputar a Copa Sul-Americana, se conseguir garantir uma vaga na Copa Libertadores, isso tudo pode mudar. Nós estamos a 2 rodadas do final da temporada e o Internacional já começa a pensar no plantel para 2022, num planejamento diferente do Grêmio. O Inter estará na primeira divisão, claro que terá um comprometimento um pouco menor se não for disputar a competição continental, mas a Sul-Americana para o Inter acho que é algo interessante, tendo em vista que o Inter tem condição de ganhar a Copa Sul-Americana, daquilo que nós falamos também no início do ano, quando o Grêmio disputava essa competição, mas o Inter tem que entrar em campo hoje em busca de um resultado positivo. Com alguns retornos importantes, Rodrigo Dourado, que retorna à equipe, o Inter vai se despedir da sua torcida em 2021 e nós esperamos uma vitória. Muito bem, Leandro, nós temos informações extremamente importantes em relação ao Ipiranga, porque o Ipiranga anuncia mais 3 nomes. A continuidade do Renato, o goleiro Renato Rorig, que há 4 temporadas defende a camisa do Ipiranga, das categorias de base permanece já há 4 temporadas no time profissional, foi campeão pelo acesso e deve estar presente no grupo para 2022. Quero lembrar que o Ipiranga tem uma estima de que até metade desse mês de dezembro, no dia 15, já consiga fazer a sua apresentação oficial do elenco, bem como também do técnico Luizinho Vieira e do Farney Coelho, executivo de futebol. Mais 2 volantes, Guilherme Amorim, de 28 anos, um jogador que tem passagens por Manaus, Caxias, Grêmio, Oeste, Londrina, é um paulista, jogador que não é tão novo assim, mas é um volante que vai contribuir com o Ipiranga, e também a notícia desse final de semana,
o retorno do Robson. O Robson, que defendeu as cores do Ipiranga durante 7 temporadas, esteve presente na conquista da segunda divisão com o Guarani de Criciúmal em 2013, do acesso com o Ipiranga à Série A do Campeonato Gaúcho de 2014, à Série C em 2015. Então, é um jogador extremamente importante, um jogador que joga em múltiplas funções no meio campo, mais precisamente como volante, mas é um jogador que tem aquele perfil, aquela característica de um jogador identificado. Nós tivemos a saída do Fidelis, de alguns jogadores que eram importantes no trabalho do Júnior Rocha, e também algumas passagens anteriores, até do Paulo Henrique, e também outras, como o Fabiano Daitz, e que agora vem o Robson com uma identificação, e talvez até eu já esteja falando de um jogador que possivelmente vai estar brigando entre os capitães da equipe, uma das referências técnicas dentro do time do Ipiranga. Muito bem, Leandro. Para falar ainda sobre futebol, nós tivemos ainda nesse final de semana a Ferragem Mafessoni, campeã do Campeonato Municipal de Futebol 7 de Marcelino Ramos. Confira. A bola rolou nesse domingo no campo do Cruzeiro para a decisão do Campeonato Municipal de Futebol 7 de Marcelino Ramos. No primeiro jogo da manhã, Esperança do Estreito e Cressol decidiram o terceiro lugar. O primeiro gol da partida saiu aos 10 minutos do primeiro tempo. Valdecir recebeu, dominou com a esquerda e fuzilou para os fundos da rede, abrindo o placar. 1-0 Cressol. O primeiro tempo terminou 2-0 para Cressol, mas com Esperança do Estreito acreditando numa virada. 2-0, dá para virar? Com certeza, nós tivemos 3 chances de gol aí e no finalizamos. E eles tiveram 2 chances e fizeram os 2 gols. Vamos tentar virar a próxima. O Cressol dominou também o segundo tempo e ditou o ritmo de jogo. Mais 3 gols foram marcados, fechando o placar em 5-0 para Cressol, que ficou com o terceiro lugar na competição. Terceiro lugar, avaliação do campeonato, Ivomir. Campeonato, ele sempre é uma competição, né? Mas o que vale e o que a gente entende é a participação, você estar presente, participar, fazer uma boa competição, conseguir terminar como nós terminamos hoje aqui em alto estilo, né? Independente de todo o contexto que aconteceu, mas estamos aí e acredito que foi um ótimo evento para nós também. O segundo jogo foi a decisão entre Greminho e Ferragem Mafessoni. O confronto teve a arbitragem de Edson Pessoa como primeiro árbitro e Sanderson Miller como segundo. As duas equipes já haviam se enfrentado na fase classificatória, com o Greminho levando a melhor e vencendo por 2-1. Mafessoni chegou à final com 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, somando 14 pontos. O Greminho 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas com 13 pontos. Como era de se esperar, o jogo foi tenso e pegado desde os primeiros minutos. A Ferragem Mafessoni se colocou melhor nas 4 linhas e dominou a decisão. Venceu o Greminho pelo placar de 4-0 com gols de Sauli, William e 2 de Anderson, sagrando-se campeão. Jogamos na nossa concentração, pé no chão, jogar devagar, não entrar na onda deles. Eles ficaram muito precipitados depois que levaram o primeiro gol, né? E nós jogamos com calma, bola no chão e conseguimos sair com a vitória. O troféu foi entregue pelo prefeito municipal Vanei Mafessoni e a festa rolou no campo do Cruzeiro. O Greminho ficou em segundo, comemorou também e fez uma avaliação positiva do campeonato. Baita jogo, o time deles, um baita time bom. O campeonato foi ótimo, excelente. Pode ver que de público, né? Hoje em todos os jogos deu cheio, né, Marcelo? Parabéns para os organizadores do campeonato, show de bola. O artilheiro da competição, que também foi premiado, foi Joel da Cressol com 8 gols. O goleiro menos vazado, Julinho da Cressol, com 6 gols. Um campeonato municipal que promoveu a integração das comunidades e com bom nível técnico. Então eu quero dar os parabéns a todos que jogaram, a todos que participaram desse campeonato, porque muita mais coisa tem que ser feita pelo esporte aqui em Marcelino Ramos. E o que depender da nossa administração, de mim, do Goi, de toda a nossa equipe aí, nós vamos fazer
vamos incentivar para que isso aconteça. Olha, Marcelo, o campeonato foi fantástico, as equipes participaram brilhantemente, não tivemos confusão, as equipes super esportivas, então foi 10, assim, por todos os anos que nós não tivemos mais essa competição de futebol 7 no Marcelino, essa aqui abriu com chave de ouro, principalmente com a pandemia que nós estávamos com os esportes parados no município, agora é só pra frente. Julinho, uma retomada fantástica desse campeonato, né? Ah, Marcelo, show de bola, velho. Eu tô aqui feliz pra caramba, né, Jaque? Depois de 10 anos sem campeonato de futebol 7 em Marcelino, retomamos, né? E fechamos com chave de ouro, né? Eu acho que a expectativa era essa, grande, com 11 equipes. Como a Jaque falou, o pessoal jogou futebol, pensou em jogar bola. Um nível técnico muito bom, nível bom, a final bacana aí, eu acho que fechamos com chave de ouro. Um campeonato muito bom. Há muito tempo que a gente não vê um campeonato sem tumulto. Nível. Ótimo, muito bom. Campeonato de nível técnico muito bom também. Leandra é campeão! É campeão! Muito bem, Leandro. Um abraço para ti. Nós voltamos a conversar nessa segunda-feira no programa Virando o Jogo, às 17 horas. Um abraço para ti e boa semana a todos.